boa noite, pessoal. Vocês que estão em casa interessados aí em ouvir um pouquinho do que o pessoal tem para falar sobre direito previdenciário. Primeiro, eu queria dizer que vocês estão com uma surpresa boa, né, de me ver aqui, porque o professor André Studart queria ser palestrante nessa mesa, infelizmente não pôde participar, ele teve um problema de saúde, nada demais, vai sobreviver, e nós tivemos que substituí-lo pelo professor Frederico Amado. Então eu estou aqui substituindo o professor Frederico Amado, que estaria no meu lugar, e depois volto no próximo painel para fazer nossa palestra sobre pensão, né? De qualquer forma, esse painel é um painel muito interessante. Vamos discutir os critérios de aposentadoria especial, tanto no regime geral de previdência como no regime próprio de previdência social. E não poderíamos ter um aspecto mais interessante do que esse. A gente sabe que no regime próprio existe discussão, né? A súmula vinculante 33, a súmula vinculante não abarcando as hipóteses de aposentadoria no caso de periculosidade, porque a súmula trata especificamente só das hipóteses de insalubridade, mas eu não vou me alongar muito não, porque inclusive o professor Fred está estudando agora, porque ele não iria falar sobre isso, então eu não posso falar tudo o que ele tinha para dizer. Basicamente, a gente tem 3 aspectos relevantes para serem trabalhados, o pessoal vai debater muito com a gente aqui sobre isso, e eu vou começar, dentro da minha ordem, com a professora Adriane Bramante, ela que é advogada, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, é vice-presidente diretora de cursos do IBDP, né, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e autora de livros. E vai conversar com a gente acerca da aposentadoria especial, da EPI e o entendimento do STF acerca dessa matéria. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Agradeço o convite, professor Frederico Amado, professor Carlos Renato. É um prazer poder participar desse evento. Mais um ano, né? O ano passado eu também estava aqui. É um formato de congresso muito interessante. E o tema que me trouxe, na verdade, é o da aposentadoria especial e suas implicações na questão do recurso que teve julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o agravo de recurso extraordinário 664-335. Eu queria apresentar, na verdade, o que foi que o STF decidiu nesse processo. Foi um processo que originou de uma aposentadoria por tempo de contribuição, nem se falava em aposentadoria especial, era um período pequeno em que se discutia a conversão do tempo especial, e havia uma discussão se no formulário de insalubridade, no perfil profissiográfico previdenciário, se quando a empresa responde à pergunta se o EPI, os equipamentos de proteção individual, se ele é eficaz, e a empresa responde sim, se isso descaracterizaria o direito do segurado ao cômputo daquele tempo como especial. Era uma matéria, na verdade, que era uma matéria de fato, que acabou chegando ao STF por um acidente de percurso. Ele jamais poderia ter chegado ao Supremo Tribunal Federal uma matéria que discutisse fato, mas o fato é que chegou, e que o STF, em razão da questão de ter sido reconhecido como uma repercussão geral, uma matéria de fato, ele precisou definir 2 teses. Por quê? Uma trabalharia a questão da repercussão geral em si, e a outra trabalharia a questão do fato colocado naquele processo que era de ruído. Então o STF, ele decidiu 2 teses neste processo. A primeira tese: se comprovada a eficácia do EPI, não será caracterizada a atividade como especial, deixando aí de ser aplicado o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata justamente da questão da aposentadoria especial e dos critérios diferenciados, a adoção de critérios diferenciados para quem trabalha exposto a agente nocivo em relação a quem não trabalha exposto a agente nocivo. Então aí ficou determinado que, em linhas gerais, numa matéria ampla, de que se o segurado comprovar, ou se a empresa demonstrar, ou se o INSS apresentar a informação de que o segurado trabalhou exposto a agente nocivo, e se ele comprovar, a questão é essa, tem aí uma condicionante: se comprovada a eficácia do EPI, não vai caracterizar o tempo como especial. O problema é que nenhum EPI é eficaz, de verdade, nenhum. Não sou eu que estou falando, são engenheiros de segurança, são técnicos, médicos do trabalho,
que deixam muito claro que, na verdade, nenhum equipamento de proteção individual ele é realmente eficaz, porque o EPI é o último recurso que a empresa adota. Então, ela primeiro põe equipamento de proteção coletiva, ela primeiro adota medidas coletivas de proteção, ela faz uma série de ações e, quando tudo isso não dá certo, ela coloca, fornece o EPI, mas, na verdade, o trabalhador está no ambiente. Então, mesmo que ele use um EPI, mesmo que ele use uma máscara, ele está exposto ao agente nocivo naquele ambiente de trabalho. Então, é essa questão do ambiente que tem que ser analisada. A outra questão que ficou pacificada nessa decisão do Supremo Tribunal Federal foi a questão da tese menor, porque naquele processo específico se falava do ruído, e o que ficou determinado, na verdade, ratificando a súmula 9 da Turma Nacional de Uniformização, é que a informação de EPI eficaz no PPP não é suficiente nos casos de ruído para descaracterizar o tempo como especial. Então, na verdade, se a gente for pensar, o STF acabou abrindo um precedente de não confiar totalmente no PPP. Ele acaba sendo um documento que não é totalmente confiável, porque ele é um documento preenchido unilateralmente pelo empregador, que, por sua vez, tem uma conveniência, o porquê de... Ele vai colocar tudo naquele PPP, naquele formulário, de forma unilateral, todo o ambiente de trabalho, e ele pode se comprometer, e ele se compromete quando ele coloca todo esse ambiente de trabalho. Então, a questão é que o fato de, no ruído, o PPP ter eficácia, não descaracteriza o tempo como especial, porque, no caso aí de ruído, o STF, após vários estudos, eles conferiram que os EPIs, eles provocam, o ruído provoca vários efeitos extraauditivos do trabalhador, e que mesmo que ele usar EPI, isso não vai eliminar, não vai tirar totalmente ele do agente nocivo. Então, abriu essa questão de não acreditar, não acreditar toda a veracidade daquele documento de perfil preenchido pelo trabalhador, pelo empregador. E aí eu trouxe uma decisão, na verdade, eu fiz uma pesquisa em vários tribunais regionais federais das 5 regiões e trouxe uma delas, porque o tempo é curto, para a gente poder até para abrir para discussão, em que as decisões, na verdade, dos TRFs, dos tribunais, têm decidido que o uso do EPI, o fornecimento dos EPIs ou a mera informação de EPI eficaz no perfil profissiográfico previdenciário não tem sido motivo para descaracterizar pura e simplesmente aquele tempo como especial, porque não ficou comprovada a efetiva, descaracterizada a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo. E nessa decisão ele fala justamente isso, que a divergência de laudos nas informações, que teria que fazer uma pesquisa muito mais acirrada, uma pesquisa muito mais profunda, para que fosse descaracterizado esse tempo como especial. E isso fica a cargo de quem? Quem é que tem o ônus da prova de demonstrar essa eficácia do EPI? É do segurado? Então, assim, a Lei 8.213 estabelece que o segurado tem o ônus da prova de demonstrar que ele trabalhou exposto a agente nocivo. Mas não é dele o ônus da prova de provar a eficácia do EPI, porque ninguém precisa produzir prova contra si. De todo modo, todas as empresas teriam que apresentar essa documentação e que ficaria a cargo, há várias decisões já nesse sentido, de que seria o INSS ou do INSS o ônus da prova de demonstrar essa eficácia do EPI para que fosse descaracterizado o tempo como especial. E essa decisão traz exatamente um pouco disso, de que o EPI, se realmente for capaz de neutralizar a nocividade, não terá respaldo constitucional. A questão é justamente essa, senhores. Se ficar comprovada, nunca vai ficar comprovado, porque nenhum EPI é, de fato, eficaz. Para que seja eficaz, ele tem que cumprir todos aqueles requisitos da NR6. Higienização,
certificado de aprovação, comprovação de fornecimento dos EPIs, as fichas de entrega, manutenção e todas essas questões relacionadas ao fornecimento de EPI que estão na NR6 e que nenhum empregador, de fato, acaba cumprindo. Então, é essa questão que eu deixo aí aberto para a gente poder discutir. Então, professor Fred, professor Carlos, acho que ficou levantada uma questão interessante, né? A discussão basicamente acerca, como o próprio STF levanta a veracidade da PPP, como que a gente consegue fazer essa produção de prova? Bom, o próprio STF, ele já coloca no acórdão, na ementa do acórdão, que na dúvida, no tocante aos demais agentes nocivos. Em tocante ao ruído, já deixa claro, EPI para ruído Acabou. não serve para nada. No tocante aos demais agentes nocivos, havendo a prova da eficácia, como a Adriane muito bem colocou, deverá ser afastada a especialidade, não haverá enquadramento especial. E na dúvida, está lá na ementa, na dúvida pró-segurado. Na dúvida, pró-enquadramento. Item 11. Item 11 da ementa do acórdão. Ou seja, o próprio Supremo já norteou, já deu a direção tanto no âmbito administrativo, isso também está expresso no acórdão, como no âmbito do judiciário. Havendo dúvida acerca da eficácia do EPI, que seja para tentar elidir ou minimizar outro agente nocivo que não o ruído, na dúvida, pró-segurado, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. A questão da prova é bem complexa, né? Porque hoje em dia, eu debati até com o Fred, com o Frederico Amado, no aeroporto de Salvador, isso. Há uma conduta do INSS, infelizmente também adotada na esfera do judiciário, de acreditar piamente e cegamente no que diz o PPP. E a dica da doutora Adriane, aprendi com a doutora Adriane isso no congresso, o certificado de aprovação, que seria em tese a prova da eficácia do PPP. Não é do PPP, não, perdão, do EPI. Não é, mas seria até a eficácia do EPI seria aprovado pelo certificado de aprovação. Se você pegar um PPP que se refira a um vínculo de 10, 15 anos e jogar no site do Ministério do Trabalho aquele CA, repito, dica da doutora Adriane, CA, o certificado de aprovação, você vai ver que ele nem tem referência àquela função ou sequer teria validade no período do vínculo. Ou quando tem validade, abrange somente 3, 5 anos do vínculo. Estou falando de um vínculo de 10 anos. Então, essa questão da prova vai ser bem complicada. Já há uma cultura no âmbito administrativo, infelizmente, que contaminou o âmbito do judiciário de acreditar cegamente no PPP. Então, a prova, no meu entender, tem que ser feita pelo INSS, de que efetivamente aquele EPI é eficaz, neutraliza ou minimiza ou reduz o agente nocivo. Como fazer? Pede para a empresa trazer demonstrações ambientais nesse sentido de que o EPI é eficaz, pede para a empresa trazer os recibos de que entregou o EPI para o segurado, pede para a empresa provar que treinou para o uso, higienizou, trocou na periodicidade correta, etc. Realmente, o que a gente vai pegar, que vai ser o cerne da discussão na nossa atuação, vai ser justamente essa questão da prova. Bom, você quer jogar o ônus da prova para mim, mas tudo bem, viu? Gente, na verdade, eu acho que a coisa vai bem mais longe. Eu acho que essa legislação de tempo especial e de aposentadoria especial, ela já passou da hora de ser reformulada e de ter regras mais claras. Pronto, lá vem o INSS falando. Não, é entendimento pessoal, o regramento mesmo, porque raciocine comigo. Se o EPI, ele não aprova de eficácia o ônus da prova do INSS e se concede, a gente tem que antecipar isso para pelo menos ter a contribuição da empresa. Concordo. Né? Porque o que não pode acontecer, a meu ver, é que acaba tendo um descompasso. O segurado não tem culpa disso, diga-se de passagem. Que toda vez que vai ter aposentadoria especial, a empresa paga uma contribuição adicional para a aposentadoria especial de 6, 9 a 12 pontos percentuais, de acordo com o artigo 57, parágrafo 6º da Lei 8213. Daí a gente tem que ter uma interpretação, talvez até esse projeto de reforma previdenciária, que deve abarcar tanto a Constituição como a Lei de Benefícios Previdenciários, já ter um instrumento mais claro, normativo, de não verificar isso no momento da concessão de uma aposentadoria especial ou de converter um tempo especial em comum para uma aposentadoria por tempo de contribuição comum. E lá na origem, e assim, tudo bem, se o PPP fala que o EPI é eficaz e a prova é do INSS, isso também vai envolver a Receita Federal do Brasil. Não envolve só o INSS em razão da competência da Receita Federal pela arrecadação das contribuições previdenciárias. Isso tem que ser feito lá atrás, porque se ficar comprovado que, de fato, o EPI ele não tem eficácia, e pela sua tese não vai ter EPI eficaz. É uma tese
extrema, porque aí a lei, quando fala EPI eficaz, a lei acaba sendo letra morta, concorda? Mas, concordo. Olha só, quando o STF decidiu que para o ruído não existe EPI eficaz, a decisão do STF, ela negou o provimento ao recurso do INSS, porque o recurso era dele. Sim, recurso de ruído. Só que, na verdade, o INSS ganhou. Porque agora, havendo EPI, ainda que haja EPI eficaz no PPP, a empresa vai poder cobrar. Porque o STF entendeu que aquele EPI não é de fato eficaz. Logo, cabe à empresa pagar o adicional do SAT. Cabe ao INSS, a Receita Federal do Brasil, fazer a cobrança. Mas você concorda que, como pressuposto da decisão, em tese, o Supremo, em tese, admitiu que em alguma situação tem EPI eficaz? Em algumas situações, sim, comprovada. Sim. Esse é o problema, ser comprovada. Talvez, tanto que a decisão, ela fala assim, olha, enquanto não houver comprovação. Então, a decisão, ela não é ad eterno, ela tem um limite temporal, no sentido de que, no momento em que nós tivermos, de fato, EPI eficaz, porque, na verdade, verdadeira, não deveria existir aposentadoria especial, porque ninguém devia estar exposto a agente nocivo. É o mundo ideal, né? No mundo ideal. Só que os agentes nocivos existem. Eles estão aí. E tem alguns agentes que é impossível você neutralizar. Um mineiro, um agente biológico, o amianto. Então, assim, é difícil alguns agentes nocivos você eliminar. Então, óbvio que vai haver sempre agente nocivo e que vai haver EPI. Só que, na verdade, ele não é de fato eficaz para evitar o pagamento desse adicional. Quando a lei fala que a aposentadoria especial será devida ao segurado sujeito a condições especiais, quando ele fala sujeito a, significa que não importa se ele tem EPI eficaz, porque, na verdade, ele está sujeito a aquela nocividade. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então, vai colocar o trabalhador naquele ambiente de trabalho, porque precisa ser feito aquele trabalho. Quem é a enfermeira? Ela gosta de estar ali trabalhando, exposta a aquele mundaréu de agente biológico, a vírus, bactéria, a sofrer, ficar doente, a poder se contaminar com uma AIDS. Não, mas alguém tem que fazer o trabalho. Então, já que alguém tem que fazer o trabalho, ela tem direitos. E acho que quando a lei fala sujeito a, é essa sujeição dele ao agente nocivo que dá a ele o direito a essa aposentadoria especial ou essa contagem de tempo diferenciada para que ele possa. Então, a empresa expôs, a empresa paga. Mas do jeito que talvez... Professor Fred, professor Fred é ótimo. Talvez, professor Frederico, a ideia de eficácia do EPI é que está sendo questionada pela professora Adriane, e eu acho que é interessante a ideia. O que ela está dizendo é que não é que não exista o EPI eficaz, é que ainda que ele seja eficaz, ele não vai terminar absolutamente com a exposição ao agente nocivo. Então, ele não está tornando a lei letra morta. Na verdade, a gente está fazendo uma nova interpretação da lei. O que a lei diz quando ela quer falar em eficácia? A eficácia significa a eficácia para aquilo que ele se propõe, reduzir ao máximo a exposição ao agente nocivo, alguma coisa nesse sentido. Mas o Supremo deixou isso em aberto, né? De passar. Deixou. O julgamento gera muita insegurança jurídica. Sim, eu acho que o Supremo tinha que ter detalhado isso. Definido. O julgamento, na minha opinião, trouxe mais insegurança jurídica do que existia antes dele. Fred, só uma parte. Eu não quero jogar o ônus da prova para o INSS. Eu quero que a INSS cobre a empresa. Que ela comprove que efetivamente forneceu o EPI eficaz, que forneceu, que higienizou, que treinou para o uso, que trocou na periodicidade correta. Eu não quero jogar para o INSS. Ou receita, né? Porque arrecada. Sim. Acaba caindo nos dois. Segundo a doutora Adriane, pegando o gancho dela, que ela muito bem coloca, o fato gerador da especialidade é estar sujeito ao agente nocivo no ambiente de trabalho, não é absorver o agente nocivo. Então, são dois fatos geradores que compõem a especialidade, o tempo especial. Estar sujeito a, ponto. E no ambiente de trabalho. Se o equipamento é individual, pouco me importa. O que importa é que há, no ambiente de trabalho, a geração de agente nocivo. Entendeu? Então, são duas formas de qualificar o benefício que pouco importa se o EPI é o mais miraculoso que existe, se é feito pela NASA ou se é um requenguelo. Sim. Pouco importa. O EPI não pode descaracterizar a especialidade da função. E debatíamos isso também. A obrigatoriedade de fornecer EPI, salvo engano, surgiu em 79. A de constar do PPP surgiu em 98, na verdade, com vigência a partir de abril de 99. É comum, extremamente comum, você na sua atuação pode confirmar, Adriane também, pegarmos PPPs que se referem a vínculos de 78 a 89 e a empresa asseverar, colocar piamente,
e fornecíamos os melhores EPIs do mundo durante todo o pacto laboral que reduzia, ou melhor, que neutralizava o agente nocivo. Nítida mentira. Nítida mentira. Nós somos o 4º país no mundo que mais acidenta, que provoca mais acidentes do trabalho. 4º país no mundo. Tá vendo? Eu até brinco que o ambiente não é bonzinho. Somos o 4º país do mundo que provoca acidente de trabalho. E, salvo engano, o primeiro ou o segundo em morte, agora não lembro os dados. É melhor não trabalhar, né? Então, não trabalha que está menos sujeito à morte, né? Concorda comigo? Mais fácil ficar vivo. Agora, a questão do EPI, realmente concordo contigo. Deveria o Supremo, apesar que esmiuçou bastante, mas deveria ter adentrado mais nessa questão, que na verdade nem deveria estar lá, né? Primeiro, como você bem colocou, tratava do ruído especificamente, não tinha que tratar dos outros agentes nocivos. Ele cuidou do ruído, mas deixou em aberto em relação aos outros agentes nocivos. Que nem deveria ter debatido. Que nem deveria ter debatido. Isso, talvez porque não fosse a questão de pior fato trazida no recurso, né? É conceder e não arrecadar contribuição adicional. Talvez fosse melhor abrir para todos e arrecadar de todos. Porque a Previdência concedeu o benefício. Porque a aposentadoria especial não tem idade mínima, é 15, 20 ou 25 anos. 15 anos é só a mineração lá dentro, 20 anos é mineração na parte de fora e amianto, o asbesto, e 25 anos todo o resto. E antes de passar para o professor Matheus para deflagrar a segunda palestra, eu vou deixar uma pergunta no ar para a senhora, professor. Não precisa responder agora, não. Uma aposentadoria especial de 25 anos, que é comum, concorda? A ruído. Concordo. Um segurado de 18 anos de idade, está exposto a ruído acima de 85 decibéis, vai aposentar aos 43, não é isso? Eu tenho que eu recebi essa semana, eu já aposentei com 41 anos. É sustentável? Porque não ter idade mínima... Mas a culpa é do segurado? Não, o segurado não tem culpa nenhuma, estou falando do regime, do sistema. Não seria interessante também ser embora com redução uma idade mínima para aposentadoria especial na nova reforma previdenciária? Não acho que... Porque a aposentadoria especial especificamente trabalha com saúde. Não há nenhum estudo técnico dos 25 anos. Por que eles aposentam com 25? Não há. Já procurei, já revirei. Não se sabe de onde trouxeram esses 15, 20, 25 anos. Mas a questão é saúde. Então, se imaginou que aos 25 anos fosse um tempo limite de exposição do trabalhador para que ele não sofresse um prejuízo à saúde. Então, você colocar uma idade mínima é você permitir que ele seja efetivamente, que ele tenha efetivamente um prejuízo à sua saúde. Quem que vai garantir que se ele, ainda que ele tenha 25 anos, mas que se ele continuar na atividade nociva, ele pode de fato ter um prejuízo? Porque hoje o fato gerador, como bem disse o professor Carlos, não é a prejudicialidade, mas a exposição ao agente nocivo. Então, ficar mais tempo pode colocar em risco a saúde, de fato, dele realmente, ele ter um prejuízo, e isso vai causar impacto aonde? Na saúde. E a saúde é dever do Estado. E é um direito universal. Então, você acaba tirando de um lado e colocando do outro. Você colocando uma idade mínima na aposentadoria especial, pode sobrar para a saúde, que aí, da mesma forma, vai acabar sobrando para a Seguridade Social. E aí, veja bem, do ponto de vista da saúde, concordo plenamente. Em que pese, na minha opinião, é necessário fazer um estudo sobre isso. Sem dúvida, não fazer concordo. no achismo, ter base científica. Concordo. Agora, vejam que situação do ponto de vista do custeio. Ele vai ficar, em média, 35 anos aposentado com recolhimento de 25 anos. Sim. Do ponto de vista da sustentabilidade, é bem complicado. E vou te dizer mais, o próprio Ministério da Previdência fez um estudo. O ex, né? Acabou. Agora o cenário é nebuloso. O extinto Ministério da Previdência fez um estudo de que esses 6, 9 ou 12%, na verdade, ele só tem um efeito educativo. Porque os 6% deveria ser 74%, os 9% deveria ser, acho que é 98%, e os 12% deveria ser 178% para efetivamente custear a aposentadoria especial. Então, esse custeio que foi criado aí, isso aí é só para inglês ver, porque de verdade não custeia nada. Detalhe, até hoje a Receita não cobra contribuição adicional das empresas. Mas o problema é do segurado, o problema é dos mas o ruído... É falta de fiscalização. Não, com certeza, mas o ruído que o Supremo diz que não tem EPI eficaz, até hoje a Receita não cobra o adicional das empresas, né? Agora vai começar a cobrar, agora o Ministério da Fazenda vai agora vai cobrar a respiração. Professor Matheus. Infelizmente, eu vou ter que atrapalhar essa guerra entre o INSS e os advogados dos contribuintes, porque a gente precisa partir para a nossa próxima palestra. E o professor Carlos Renato Domingos,
especialista em direito previdenciário, advogado, professor de cursos de pós-graduação em 8 instituições, palestrante, conferencista, e está aqui para conversar com a gente acerca da extensão da aposentadoria especial para todos os contribuintes individuais. E aí vou falar um pouquinho sobre a posição do STJ e da TNU acerca do tema. E voltaremos daqui a pouquinho à discussão. Acho que ele vai gastar uns 10 minutinhos aí explanando o tema para que a gente consiga entender basicamente o que é que ele diz respeito. Bom, oficialmente introduzido agora, porque eu saí falando, já saí debatendo, porque a ânsia do debate é muito grande. Queria agradecer ao Complexo de Ensino Renato Saraiva e parabenizar, agradecer pelo convite, parabenizar pela realização de um evento dessa magnitude, com esse brilhantismo e mais, gratuito, né? Ou seja, dando acessibilidade para todos aqueles que queiram colher um pouco de informação nesse momento conturbado que vivemos do ponto de vista da Previdência Social, e não digo conturbado, mas um momento de transição do ponto de vista do processo civil. Então, parabéns ao Sérgio, ao Renato Saraiva, pelo evento, pelo fato de ser gratuito, isso é muito importante. Agradeço ao meu amigo Frederico Amado pelo convite. O próprio Renato colocou que ele é uma fera, não digo do aspecto físico, mas eu diria que é um monstro. O tempo que eu estive com ele em Salvador, no aeroporto, umas 5 consultas, uma aula magna, foi algo impressionante. Ele domina todas as áreas que ele se propõe a fazer com uma maestria e com uma destreza impressionante. Parabéns, Fred. Foi a vez que mais debatemos essa. Na verdade, eu não debati, eu aprendi. Fred me ensinou. Agradeço pelo convite, pela confiança. Boa noite a todo mundo, aos presenciais, ao pessoal da técnica, ao Matheus, a minha grande amiga Adriane Bramante, sem dúvida um dos maiores nomes na matéria aposentadoria especial. Aprendo muito com ela. Concordamos. Um dos maiores nomes, sem dúvida alguma, em todo o país. E, bom, vamos lá ao meu tema, né? Não vou usar o slide, obrigado. Eu estou assim, não atingi a meta, mas quando a gente atingir, a gente dobra. Desisti do slide, depois falei que ia usar, depois desisti de vez. E como é minha primeira participação aqui, vi que o clima é descontraído, que é um clima de debate. Mesa redonda, eu sou o único redondo da mesa redonda, mas eu gostei bastante do formato. Mas o professor Frederico está se esforçando. Está indo lá, está no caminho. Está no caminho. Eu gostei bastante, me sinto até mais à vontade assim, então não preciso do slide. Obrigado, viu, Matheus? A questão da extensão da aposentadoria especial ao contribuinte individual. Depois eu parto para a segunda parte, posição da STJ e da TNU. Eu primeiro vou discordar, só para aclarar para o pessoal, rapidamente, contribuinte individual está lá no artigo 11 da Lei 8.213. O que é mais corriqueiro? Tem um monte de contribuinte individual lá. O empresário, o microempreendedor e o autônomo, digamos assim. Quem são esses? O mecânico, o carpinteiro, o cuidador, a enfermeira, o médico, o dentista, tem um sem número, o serralheiro, tem um sem número de contribuintes individuais, e aqui estou focando mais naqueles efetivamente expostos a agentes nocivos. Então já vou discordar, assim não é que eu vou discordar. Eu já vou colocar aqui para mim esse posicionamento que adveio da TNU com a súmula 62, e depois que o STJ acabou encampando, não é uma extensão da aposentadoria especial aos contribuintes individuais. Para mim, é uma manutenção, porque nunca deixou de existir uma aposentadoria especial ao contribuinte individual. Houve uma certa confusão a partir de 11 de outubro de 96, se eu não estou equivocado, quando efetivamente foi instituída a figura do laudo técnico a ser emitido pela medida provisória 1523, a ser emitido pelo empregador, e talvez por isso houve uma confusão por parte do INSS. A Lei 10.666, ao estabelecer que é devido ao contribuinte individual somente ao cooperado, para mim ela restringiu aquilo que nem cabia a ela, porque constitucionalmente sempre coube a aposentadoria especial ao contribuinte individual, entenda-se autônomo, empresário e os demais que lá porventura estiverem elencados lá no artigo 11 da 8.213. Por que eu entendo assim? Porque se a gente pegar a Constituição Federal, quando ela destaca a aposentadoria especial, 201 é devida aposentadoria ao segurado homem 35 anos de tempo, 30 a mulher, sendo proibido o tempo de contribuição, ou melhor, o cômputo fictício, ressalvados os casos de trabalhos em condições adversas à sua saúde, leia-se insalubridade, ou à sua integridade física, leia-se periculosidade e penosidade, no meu entender. Quando a Constituição coloca que existe esse benefício antecipado, preventivo, como a Adriane muito bem define, não diz que é só para o segurado empregado eventual ou cooperado, trabalhador eventual ou cooperado. Não restringe, não exclui o contribuinte individual. Aí vamos afunilando, vamos para o cardápio de benefícios da Previdência Social. Está lá no artigo 18, que elenca todos os benefícios e serviços
que segurados e beneficiários e dependentes têm direito. Quando diz, quanto ao segurado, artigo 18, aposentadoria por tempo, por invalidez, por idade especial. Não diz quanto ao segurado empregado, eventual ou cooperado. Não diz quanto ao segurado, exceto o contribuinte individual. A própria lei previdenciária não diz. Vamos no 57, que trata da aposentadoria especial. No caput ele não fala que é devido à aposentadoria especial o segurado que comprovar efetiva exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos. Não restringe, nem o 57 específico de aposentadoria especial restringe. Tá, então o que estaria a restringir, a impedir, a proibir a concessão da aposentadoria especial para os contribuintes individuais? Aqueles que defendem que não cabe, que nunca coube, primeiramente, dizem da falta de custeio. Agora pergunto aos senhores, a aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da LOPS, Lei 3.807, de 26 de agosto de 60. A contribuição específica para a empresa que mantém funcionário em condições especiais foi instituída pela Lei 9732 de dezembro de 98. Ou seja, a aposentadoria especial sempre se pagou, ela existe desde 60. A razoabilidade em criar um custeio específico para um benefício que já se pagava desde 1960, criar um custeio 38 anos depois da existência do benefício, e pior, ainda impedir a concessão dessa espécie de benefício ao contribuinte individual, que sempre teve o benefício concedido historicamente. Então, a questão, primeiro, da falta desta contribuição, deste custeio específico, eu reputo que, primeiro, que essa contribuição é inconstitucional. Primeiro, fere a razoabilidade de criar um custeio para algo que já existe há 38 anos. Segundo, fere a regra da contrapartida. Se formos lá no artigo 95, parágrafo 5º, se eu não estou errado, da nossa Constituição, o princípio da anterioridade do custeio. Nenhum benefício pode ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio. O inverso também tem que ser verdadeiro. Nenhum benefício, ou melhor, nenhum custeio pode ser ampliado ou estendido que não reflita em benefício. E nenhum benefício pode ser extinto desde que não tenha seu respectivo reflexo no custeio. Ora, primeiro, essa contribuição, criada em 98, fere o princípio da contrapartida. Criar uma contribuição para algo que já existia. Traz uma vedação que é inexistente. A questão também agora mudando para a questão da prova, que a Adriane muito bem coloca isso. Como é que vai ser provada essa questão do individual? O INSS coloca naquele manual, não é nem o INSS, perdão, a AGU, coloca no manual de aposentadoria especial que não se pode permitir a comprovação pelo contribuinte individual, porque é ele que vai preencher as informações ou é ele quem vai solicitar a uma empresa de engenharia e segurança no trabalho a elaboração do laudo que fomentará, que nutrirá o PPP. E coloca claramente a AGU que este documento requerido pelo contribuinte individual é despido de imparcialidade. Ou seja, parte de um pressuposto que aquele tiozinho que tem sua marcenaria lá no quintal de casa paga a licença para a prefeitura, recolhe todas as suas contribuições normalmente. Aquele tiozinho que tem a serralheria, que faz a janela da nossa casa, que faz o portão de alumínio da nossa casa, parte de um pressuposto que ele, ao contratar uma firma de engenharia de segurança do trabalho, tentaria interferir no resultado da perícia realizada. Ora, mais imparcialidade, ou melhor, mais parcialidade do que a empresa, quando efetivamente afirma no PPP que mantém o segurado em condições especiais, em condições nocivas à sua saúde ou integridade física, ela está sujeita ao adicional do SAT. Ela está sujeita a uma reclamatória trabalhista pesada pela redução da capacidade de trabalho e a sua devida indenização no aspecto moral e material. Ela está sujeita à regressiva do INSS. Ela está sujeita a um sem número de condenações. Então, como reputar que aquela prova específica do contribuinte individual é parcial e aquela da empresa, que obviamente o reflexo e os efeitos nocivos que ela terá ao asseverar, ao afirmar que mantém o segurado em condições nocivas, em condições adversas à saúde, será muito maior. Não tem como partir desse pressuposto. Deixa eu ver se eu lembro outra questão que eu coloquei como que possa fortalecer, que possa fundamentar a concessão da aposentadoria especial ao contribuinte individual. Vamos recapitular. A Constituição não faz restrição, a lei não faz no cardápio de benefício, não faz no artigo específico de aposentadoria especial no 57. Os que defendem
que efetivamente há a vedação que é proibida a aposentadoria especial ao contribuinte individual. Dizem que o artigo 64 do Regulamento da Previdência, do Decreto 3.048, impede expressamente a concessão desse benefício ao contribuinte individual. Mas a lei não impede. Então vamos que, no artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição, diz que o decreto existe para garantir a fiel execução da lei. E assim, digamos que unânime na doutrina que o decreto não pode inovar, não pode colocar um pingo no i onde não esteja na lei. Ele serve simplesmente para balizar, para nortear, para demonstrar qual é o entendimento do executivo daquela, a partir qual é o entendimento que ele tem, qual é o posicionamento do executivo daquela peça legislativa advinda do poder legislativo. Não pode criar requisito nenhum, não pode criar regra onde não existe, onde a lei não pôs. Principalmente se tratando de direito social. Principalmente se tratando de benefício de natureza alimentar. Então, a restrição imposta pelo decreto também não se sustenta. Quando dizem que não há a correspondente fonte de custeio, que o contribuinte individual não realiza o pagamento do adicional do SAT, ou seja, não contribui para a sua aposentadoria especial, também utilizam a forma de que, quando eu digo que fere a contrapartida e que fere a razoabilidade, quem defende a proibição da especial contribuinte individual diz que, salvo engano, o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, autoriza o Poder Executivo a criar custeios para garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social. Ou seja, a manutenção do quê? Se o próprio Fred colocou na abertura, se o sistema é superavitário. Expansão do quê? Se o argumento está sendo utilizado para restringir e não para expandir. Então, claramente, no meu entendimento, e ainda bem que também no do judiciário hoje em dia, cabe sim a aposentadoria especial para o contribuinte individual. E não é que tenha sido estendido esse direito jamais deixou de existir à luz da Constituição e à luz da própria Lei 8.213. O que houve foi uma interpretação equivocada do INSS, que nasceu em 28 de abril de 95, quando foi extinto o direito por categoria, o enquadramento por atividade profissional, e talvez tenha sido um pouco mais encorpado esse entendimento equivocado, quando a medida provisória 1523 estabeleceu a necessidade de laudo a ser fornecido pelo empregador. Porém, pouco importa que o contribuinte individual não tenha empregador. Basta que ele contrate, que ele demonstre, que ele comprove a exposição a agente nocivo, que terá sim direito à aposentadoria especial, como diz claramente a súmula 62 da TNU, também encampada agora, acho que de 2013, 2014 para cá, pelo STJ. Eu acho que é isso que eu tenho a colocar sobre a especial do contribuinte individual. Deixa eu falar uma coisa. Professora Adriane, eu passo para ela que ela vai falar mais do que eu. Não, eu acredito que você vai falar mais, não? Não, eu vou falar pouco. Acredito que você não concorde, acho que ela vai reiterar talvez um pouco mais e você talvez não tanto, né? Não são duas informações. Os advogados privados dão trabalho, rapaz. Trabalho danado. De fato, os argumentos são fortes e eu vou fazer uma confissão. Já estou na 8ª edição do livro, boto as posições, eu não me posicionei a respeito. Agora é a hora. A aposentadoria especial deve ser estendida ou não. Na prática previdenciária, inclusive o próprio INSS reconhece, até a Lei 9.032, está na IN 77. Está na IN, tá. O INSS reconhece até 95 o tempo especial do contribuinte individual que não é cooperado. Porque o CI cooperado garante-se a aposentadoria especial. Está para tirar do cooperado trabalho, né? Porque a cooperativa de trabalho, depois da decisão do STF e encampada pela Receita, não está cobrando mais o adicional da parte da empresa na cooperativa de trabalho em razão da pronúncia de invalidade do STF, vai manter apenas na cooperativa de produção. Mas, de fato, os argumentos são fortes, porque a lei, de fato, deveria, se fosse o caso, restringir a aposentadoria especial. Na prática previdenciária, dos processos que eu pego, de fato, é muito difícil o contribuinte individual autônomo ter a documentação, ter o PPP e ter o laudo. Eu não atuei em nenhum caso. E nos casos que eu atuei, de fato, é reconhecimento até 95 por presunção em categoria profissional, o que pode ser feito, inclusive, na via administrativa pelo INSS. Pode falar, professora Ai, que Adriane. bom. Já estava desesperada. Rosa aqui vai falar. Não, na verdade, o motivo do INSS não ter reconhecido não é na lei, é na instrução normativa, as INs que vieram depois disso, que, na verdade, trabalha a questão da permanência. O INSS passou a entender, e aí ele parte da premissa de que todo mundo vai fraudar,
e que por isso então ele não dá para ninguém, é igual tirar o menor sob guarda, todo menor sob guarda não tem direito, vamos tirar de todo mundo, quem provar vai lá na justiça e vai ganhar. Mas aí foi a lei. A lei que contra o menor, contra o ECA, enfim. Mas a questão ali é que a Lei 9.032 trouxe a exigência de comprovar a exposição habitual, permanente, não ocasional e nem intermitente. Isso. E a premissa do INSS é de que o contribuinte individual não está permanentemente exposto ao agente nocivo e que, portanto, não teria o direito ao benefício na medida em que eles acham, eles concluíram que o contribuinte individual coloca alguém para trabalhar e não é ele que trabalha. Por isso que a TNU, quando fala da súmula 62, ela fala o contribuinte individual que comprovar. Então, a gente não está dizendo que todo contribuinte individual tem direito, mas aquele que comprovar tem direito ao benefício. Então, a ideia era que o INSS deveria abarcar isso. Olha, eu tenho vários clientes que são dentistas, que são médicos, que são motoristas de caminhão. E eles têm inscrição na prefeitura de dentista autônomo, eles contratam engenheiro de segurança para fazer o PPRA, para fazer o PCMSO, eles têm a nota fiscal da manutenção do raio-x, a nota fiscal de comprovação do amálgama que ele comprou ali para fazer aquela documentação. Então, ele tem o documento todo do consultório. Então, assim, ele não tem as provas clássicas, aquelas provas padrões que o INSS exige que tenha, laudo e PPP. Mas ele tem meios de prova, e aí a Constituição estabelece que qualquer meio de prova, desde que lista, ela é admitida. Então, todos os meios de prova. É que o INSS trabalha numa linha extremamente restrita, que se não tiver aquilo, não está no mundo. Então, acho que a ideia é apresentar a documentação, sim, e a jurisprudência farta de que na justiça o contribuinte individual consegue essa comprovação, né, Cacá? Adriane, bem lembrado, tocou o áudio agora? Bem lembrado, até na questão do manual da AGU para aposentadoria especial, que nenhuma linha a gente encontra como orientar o segurado a obter esse benefício e sim como combater a concessão desse benefício. Antes de alegar a questão da parcialidade de eventual laudo ou de eventual PPP requerido pelo contribuinte individual que quer fazer essa comprovação de exposição a agente nocivo, o INSS alega justamente isso, que por ser contribuinte individual, há um caráter eventual, é difícil de comprovar habitualidade e permanência. Aí pergunto eu, nós autônomos bem que queríamos que nosso trabalho fosse eventual, né? Colocar alguém no Porque lugar nós pra fazer, sabemos, né? o exemplo que você deu assim foi assim, muito bom. Médicos e dentistas, sabemos que a jornada de trabalho desse tipo de profissional, como desses outros que eu coloquei, motorista de caminhão, outro exemplo seu, marceneiro, serralheiro, sabemos que a jornada é longuíssima. Sim. O autônomo, se não correr atrás da bola, não come. Não então, ganha. É óbvio que não há eventualidade. Vamos discutir um pouquinho se há certeza de habitualidade e permanência na exposição a agente nocivo. Mas a imensa maioria dessas atividades, a exposição a agente é intrínseca à realização da atividade. Então, não tem como separar. Então, esse critério, para mim, da AGU, também não se sustenta. Dizer que não há como o contribuinte individual comprovar a habitualidade e permanência também não se sustenta. Está generalizando, na verdade. Está generalizando. Né? Olha, não há como nenhum... Não, calma, peraí. Aquele que comprovar tem direito. E a questão da prova que você colocou é rapidinho, viu, Matheus? É bem interessante, porque como se faz essa prova? Primeiro, infelizmente o brasileiro não tem essa cultura de programar a aposentadoria, de ingressar no sistema já pensando, já fazendo um planejamento de como irá se aposentar. Então, contribuinte individual, até porque tem que correr atrás da bola para poder comer, só vai pensar nessa circunstância de aposentadoria quando estiver próximo de. E o que ele faz? Contrata a firma de medicina do trabalho, de engenharia de segurança do trabalho, que só vai poder atestar o atualmente. Né, não poderá o engenheiro atestar o patrasmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, e o Pardal gosta muito de ressaltar isso. E esse patrasmente como é comprovado? Como a Adriane colocou, com recibos de compra de peças ou de instrumentos, de materiais necessários ao desempenho da atividade, com depoimento de clientes, com taxas de pagamentos de licença para a prefeitura, de alvará de localização, de ISS, uma série de documentos que o cidadão vai demonstrar. Olha, o perito atestou aqui que realmente estou exposto a agente nocivo. Estou quando ele veio aqui. Estava antes? Estava, obviamente que estava. Está aqui a documentação que eu sempre exerci esta atividade, sempre estive sujeito a esses agentes nocivos. Realmente é uma prova que não é a clássica, mas também não é uma prova muito difícil de ser feita, não. E também não por isso, e como você bem colocou, tem o direito de comprovar a exposição a agente, o contribuinte individual. Não é porque não tem uma empresa pagando contribuição.
repito, para mim, inconstitucional. O que não tem uma empresa emitindo um documento que, para mim, é muito mais imparcial aquele emitido pela empresa do que aquele solicitado pelo contribuinte individual. Não é por isso que deverá o contribuinte individual ser impedido de fazer a prova da exposição. Se o juízo, seria melhor se fosse até na esfera administrativa, mas se o juízo vai acatar ou não essa prova, são outros 500. Mas tem sim o direito ao benefício, desde que comprovada a exposição ao agente nocivo. Eu gostaria de continuar a discussão, queria inclusive dar a vez para o INSS dar a opinião dele, né? Tá precisando, mas infelizmente eu não tenho tempo para isso, tá? Infelizmente a gente vai ter que partir para a terceira questão da nossa mesa, que vai ser tratada pelo professor Frederico Amado, que é procurador federal, professor de Direito Ambiental e de Previdenciário aqui do SERS, e que vai tratar acerca da regulamentação e possibilidade de utilização do regime de aposentadoria especial dentro do regime próprio de previdência, né? Todos nós sabemos que o artigo 40 da Constituição determina que, por lei complementar, é possível se instituir aposentadoria especial para os servidores que exerçam atividade de risco, prejudicial à saúde ou atividade, desde que sejam portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência, não se pode mais falar de necessidades especiais agora, né? Não é politicamente correto. Não é politicamente correto. E o ruim do politicamente correto é que ele muda com alguma frequência e a gente às vezes se passa, né? Mas, enfim, Fred. Professor Matheus Carvalho, o senhor não é politicamente correto, então você pode falar, né? E outra coisa, a Fazenda Nacional passa para o INSS. Eu falei tanto de custeio e arrecadação, o senhor que também atua como procurador da Fazenda Nacional também aqui não se manifestou sobre a arrecadação das contribuições. Me senti triste com a inconstitucionalidade alegada pelo professor Carlos Renato, mas acho que está na hora da gente falar do regime próprio. Tá certo. Bom, pessoal, é o seguinte. O servidor público efetivo, a Constituição garante, no artigo 40, um regramento especial de aposentadoria com previsão de regulamentação por intermédio de lei complementar. Já deu bastante tempo, né, de regulamentar esse tema, e infelizmente até hoje havia uma mora da Presidência da República de encaminhar o projeto ao Congresso, mas há alguns anos esse projeto foi encaminhado, na verdade é mais de um projeto que tramita por lá, e até hoje não temos uma lei complementar disciplinando a aposentadoria com regras especiais do servidor público efetivo. O caso mais antigo e tradicional é a exposição a agentes nocivos à saúde, e após a emenda 47, o servidor que desenvolve atividade de risco e o servidor portador de deficiência. E essa é uma diferença do regime geral para o regime próprio. No regime geral são dois casos, portador de deficiência e atividades nocivas. No regime próprio são esses dois casos mais as atividades de risco, como os policiais, que já têm uma lei complementar antiga, a Lei Complementar 51, que vem sendo aplicada mesmo após a Constituição Federal de 88. O policial, inclusive, ele aposenta sem idade mínima ainda. E diante dessa mora legislativa, já há aproximadamente 2006, 2007, o STF vem determinando a aplicação das regras de aposentadoria especial no que couber, do artigo 57 da Lei 8213, ao servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. E aí foram mais de 5.000 mandados de injunção, quer individuais ou coletivos, aforados no STF. E o STF ficou sem paciência de só julgar mandado de injunção. E, há certo tempo atrás, editou a súmula vinculante 33. Essa súmula vinculante, infelizmente, ela foi limitada à situação da aposentadoria por exposição a agentes nocivos à saúde, ao mencionar o inciso 3 do artigo 40, parágrafo 4º. Ela não abarca a situação do servidor efetivo deficiente e com exposição deficiente com atividade de risco. Então, na situação do servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, que é obrigatoriamente vinculado ao regime próprio de previdência social, exposto permanentemente a agentes nocivos à saúde, diante da ausência de lei complementar, o que o STF fala? Aplique-se no que couber as regras de aposentadoria especial da Lei 8.213, e o STF lava as mãos e empurra o problema, digamos assim, para a administração pública sem maiores balizamentos. No caso do servidor que é deficiente, já temos precedentes e mandado de injunção, só que nesse caso a administração pública não está vinculada, como não está vinculada em atividade de risco,
já que a súmula vinculante só abarca agentes nocivos à saúde, mas para o servidor deficiente nós temos como parâmetro a Lei Complementar 142 de 2013, que prevê lá, para o homem, 25, 29 e 33 anos de contribuição deficiente no regime geral, conforme se trate de deficiência grave, moderada ou leve. Para a mulher, 20, 24 ou 28, também deficiência grave, moderada ou leve. E aí essas regras da Lei Complementar 142 de 2013 do regime geral vão balizar a aposentadoria do servidor público efetivo deficiente. No que concerne ao servidor que trabalha com agentes nocivos, nós temos as regras do artigo 57 e 58 da Lei 8213. Este caso abarcado na súmula vinculante 33, a administração pública ela vai ter que se virar do avesso para o outro avesso, para um lado para o outro, mas vai ter que cumprir sob pena de violar a determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal. E a atividade de risco, nós não temos um parâmetro no regime geral de Previdência Social, porque lá a atividade de risco não gera aposentadoria com regras especiais. O parâmetro que a gente tem no próprio regime próprio é a Lei Complementar 51 dos policiais, que os oficiais de justiça tentaram no STF a extensão, e o STF negou o direito aos oficiais de justiça ao argumento de que não é uma típica atividade com risco constante. E os oficiais de justiça perderam as regras especiais de aposentadoria em julgamento, que tem um pouco mais de um ano da lavra do Supremo Tribunal Federal. E aí eu venho acompanhando. Tem um caso, não vou citar aqui dados específicos, não envolve a procuradoria, envolve pessoas próximas, e determinado município, ele busca cumprir as regras do STF. Principalmente municípios, normalmente não têm um mínimo de preparação para cumprir as regras do regime geral. O município vai ter, primeiro, que fazer todo o estudo dessa legislação de aposentadoria especial do regime geral de Previdência Social. Aí ele vai ter que fazer até 1995, até a Lei 9.032, que havia o regime de categorias profissionais. Se você era listado em uma das categorias profissionais dos antigos regulamentos, como o decreto 83080/79, você já tem direito a uma aposentadoria especial. E aí de lá para cá, necessariamente, vai ter que produzir um laudo ambiental. O município ou o Estado vai ter que contratar um médico engenheiro do trabalho ou destacar algum dos seus quadros para fazer um estudo de todo o ambiente do trabalho de forma retroativa. Vai ter que retroagir isso aí. Vai ter que fazer o estudo do presente e vai ter que estimar o ambiente do trabalho retroativamente. Pelo menos atingindo aquele servidor que é mais antigo no órgão. E aí vai ter que designar um outro servidor para elaborar um perfil profissiográfico previdenciário com base nesse laudo ambiental. E aí, eu pergunto para vocês, você acha que a administração pública municipal, estadual, elas estão preparadas para isso? Claro que não. O caso que eu peguei, sem citar aqui detalhes, fizeram um arremedo, que era uma servidora pública efetiva de um município que era da área de saúde. Aí mandaram para o setor de saúde, fizeram um arremedo de laudo, um arremedo de PPP, sem medir nada para ter direito, porque todo mundo no setor ia se beneficiar. Aí quando eu peguei aquilo ali, analisando informalmente a pedido de uma pessoa próxima, eu falei, isso aqui é tudo irregular. Aqui não tem medição de nada, fizeram um laudo ambiental de 2 páginas. Não. Então, totalmente irregular. Então, os municípios, principalmente, inclusive os estados, muitas vezes tem colegas procuradores de estados, como é que a gente vai cumprir isso? Eu disse, é complexo, vai ter que seguir toda a normatização do regime geral, ainda não estão preparados para cumprir isso aí. Eu estou aqui com o livro aberto para pegar o número. Nós temos um EN do extinto Ministério da Previdência Social, que, para quem não sabe, a última reforma ministerial extinguiu o Ministério, era Ministério, 2015, era Ministério da Previdência Social, virou Trabalho e Previdência Social. Agora voltou a ser só Trabalho. A pasta de Previdência Social foi extinta, as atribuições migraram para o Ministério da Fazenda e o INSS ficou vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, que é o Ministério Assistencial. Embora a autarquia ainda seja previdenciária, a gente está aí surpreso, né? Está todo mundo aí muito surpreso, esperando. Medida provisória 726. Medida provisória 726, agora recente, tem nem uma semana. Porque a efetividade disso é pequena, né? Cai o cargo de ministro, mas os cargos todos os outros não caem. Então, essas extinções de ministério, em termos de diminuição de custo... Mas só para citar, a instrução normativa do extinto Ministério da Previdência Social, número 1, de 22/7/2010, traz o regramento de cumprimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal,
passo a passo que a administração pública tem que seguir. É meio que uma síntese das regras de aposentadoria especial do regime geral de previdência social. E se tem alguém que trabalha em município, estado, que quer tentar implementar isso, porque vai ter que implementar uma decisão vinculante do STF. E aí, nessa situação, tem que seguir os passos da Instituição Normativa número 1, de 22/7/2010. Só que tem um detalhe. Aliás, isso não é um detalhe, é uma situação, é algo extremamente importante. Eu queria até ouvir a opinião de vocês. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em um parecer da AGU, baixou a orientação normativa 16 de 23 de dezembro de 2013. O servidor federal efetivo que optar pelas regras de aposentadoria do regime geral, ele não vai ter, mesmo que ele seja um servidor antigo, ele não vai aposentar com paridade e integralidade em regra de transição. Ou seja, a integralidade, ele não vai ter direito ao último salário, vai fazer a média das 80% maiores remunerações a partir do plano real, e ele não vai ter direito à paridade, ou seja, ele não vai ter direito ao mesmo reajuste dos ativos. Ele vai pegar o índice legal, que é a variação do INPC, que hoje é um grande negócio, viu? Tive aumento zero, servidor federal, e o INPC ano passado foi mais de 11%. Se a gente tivesse o INPC do ano passado, Matheus Carvalho, a gente estava rindo à toa, não estava não? 11,5% de aumento, para quem não teve nada, mas o país em crise econômica ainda não foi aprovado nada. E a pergunta que eu faço para vocês, fechando, vocês concordam com essa na verdade, IN? Na verdade, essa questão da integralidade e paridade ainda é discutível, porque a súmula fala no que couber. Então, no que couber em relação às atividades nocivas que o regime próprio não tem. E aí, só que há uma outra corrente dizendo assim, bom, o servidor público quer o melhor dos mundos. Eu quero a aposentadoria especial do regime geral. Sem idade mínima. Sem idade mínima e quero o cálculo, a integralidade e a paridade do regime próprio. Então, há uma discussão dessa mistura de regimes jurídicos distintos, mas a súmula vinculante, ela deixou essa brecha, porque ela coloca uma vírgula. Aplica-se a 8 meses no que couber. Então, naquilo que couber, por quê? Porque não tem a regulamentação. Então, há uma discussão em relação a essa questão da integralidade e paridade e tem alguns regimes próprios que estão fazendo cálculo para os servidores, que quando você tira a integralidade e a paridade, o valor dá muito pequeno. Eles não querem aposentadoria especial, não, eu prefiro continuar trabalhando, vou ficar exposto aqui, mas eu vou me aposentar integral com a paridade, com a integralidade e com a paridade com a aposentadoria voluntária. Em muitos casos, não vale a pena. E a súmula, na verdade, ela não manda conceder aposentadoria, ela manda aplicar a lei. Avaliar. E aí, cada caso específico é que vai ser analisado individualmente. E esse é que está sendo o problema, né? Porque as pessoas acham que vão lá com a súmula vinculante, vai lá buscar aposentadoria que o órgão vai conceder. E não é nada disso. Eles não têm esse problema que você colocou. Eles não têm laudo, eles não têm PPP, eles não têm um engenheiro de segurança, eles não têm o médico que trabalha no corpo, no funcionalismo ali deles. Não tem esse profissional. Como é que eles vão fazer? Vários municípios não têm esses profissionais. Vão contratar de fora. Quanto custa isso? Então, é uma discussão... Só um pitaquinho na verdade, rápido. não é só município, não, né? Eu queria não, até tudo, Estado, Federal... A própria União não dos entes públicos, né? De fazer isso. Todos se você considerar que a súmula vinculante foi editada há 2 anos atrás, e esse sujeito tem que fazer prova de 10, 15 anos... O Supremo falou, toma que o filho é teu. Se Mas vira com o problema, ó. Estou lavando as mãos. Eu penso o seguinte, vai ser o servidor penalizado via instrução normativa se já foi penalizada aquela colocação no começo da discussão, quando falávamos do segurado do regime geral, por estar exposto a agente nocivo, já foi penalizada a sua saúde, já pôs em risco sua saúde, já teve prejuízo, obviamente, demonstrado na saúde, vai ser penalizado via instrução normativa. Não acho que se sustenta. Deveria até colocar, por analogia, a questão não se aplica o fator previdenciário no regime geral para aquele que sai na aposentadoria especial. Então, uma espécie de analogia para o servidor que emprestar, via súmula vinculante 33, as disposições da aposentadoria especial para o regime geral, que também não tenha afastado a sua paridade. Agora, só uma coisa que não sei se nós temos tempo, Matheus, que também tem me preocupado muito no tocante ao servidor, é a não conversão.
o Supremo reconhece via súmula vinculante 33, mas não permite a conversão. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui de 1 minuto, sem muito. Pegamos um prefeito qualquer que estudou sempre na escola pública do município dele, e lá tinha o rapaz que cuidava da limpeza da escola e também dos banheiros, atividade nitidamente insalubre, consequentemente especial. Prefeito, quando foi alçado pela população ao cargo de prefeito, foi eleito, lembrou daquele tiozinho que ele sempre conversava, que ele gostava muito, e trouxe para o gabinete do café. Falou, aqui ele vai ganhar 3 vezes mais, vai sair do ambiente inóspito. Só que o tiozinho estava contando, sabendo da súmula vinculante, com 24 anos de limpeza de escola. E o nosso querido prefeito, querendo agradar aquele senhor que tinha aquela atividade tão inóspita, trouxe para o gabinete do café. Ou seja, ele tem que trabalhar pelo menos mais 11, digamos assim, já que não se permite a conversão. Permite-se os 25 anos, tela cheia, mas não se permite a conversão. Queria saber o que os colegas acham dessa questão do Supremo de permitir, ou melhor, entrega, mas entrega pela metade, bate e assopra. A conversão, ela é uma decorrência da prova especial. É a proteção. Se formos pegar a exposição de motivos da lei que criou a conversão, Lei 6887 de 80, ela coloca que é uma proteção àquele tempo, que ter um critério justo para o cômputo daquele tempo em que houve prejuízo à saúde. O que os colegas acham? Na verdade... Não tem como voltar ele para o órgão de origem por mais um ano, não? Era melhor voltar ele para lá por mais um ano. E volta para lá, para a escola e sai com 25. Fica mais um ano e aposenta com 25. Na verdade, a justificativa do Supremo Tribunal Federal para não dar a conversão é justamente em razão de ter o tempo ficto, né? É a discussão do tempo ficto, de não poder considerar como tempo a conversão, aquela majoração do tempo. Só que, na verdade... Conversão é ficção, se fosse vai acabar com toda a conversão de tempo especial comum. É isso que eu ia dizer. A conversão do tempo não é uma regra previdenciária, é uma regra matemática de equivalência. Então, 10 anos de serviço especial é igual a 14 anos de tempo comum. É igual, não é os 4 anos que aumentam, não é tempo ficto, é conversão de tempo. Na verdade, é um critério matemático de equivalência de tempo. Tanto que o 1,40, você divide 35 por 25, é uma regra matemática. Então, não há que se falar em tempo ficto. Se ele trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo, ele não pode ser contado igual ao tempo comum, exatamente no exemplo que o professor Carlos colocou. Aqueles 24 anos em que ele teve um prejuízo à saúde, ele não pode ser somado com o restante do tempo, porque ele já teve um prejuízo à saúde naquela exposição ao agente nocivo. Então, já foi diferenciado. E é isso que a Constituição fala, é vedada a adoção de requisitos diferenciados para a aposentadoria, salvo aqueles expostos a agentes nocivos. Então, a própria Constituição Federal, lá no artigo 40 da Constituição, ou no artigo 201, ele fala desse critério diferenciado. São tratamentos diferenciados para as pessoas que estão em situações diferenciadas. Eu dou tratamentos diferentes para que eles se tornem iguais. Eu ia colocar justamente isso, Adriane. Não é um tempo ficto a conversão? Porque a Constituição fala, é vedada a adoção de critérios e requisitos diferenciados para a contagem de tempo, vírgula, ressalvados os casos de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, a própria Constituição já elenca, aponta para a atividade especial, para o tempo especial, fala, isto aqui não é nem requisito diferenciado, nem critério diferenciado, logo não é tempo ficto. Então, não há como chamar a conversão de tempo ficto, de forma alguma. Outra posição interessante é o seguinte, teve uma esfera de governo, foi um estado ou município, que tentou migrar, colocar a idade mínima nas regras do regime geral. E o Supremo disse que também não podia, porque não cabe você aliar as regras de idade mínima no regime próprio. Misturar os regimes jurídicos. Misturar o regime jurídico. Então, assim, o município não pode colocar a idade mínima. Não. Se vai aplicar o artigo 57 da Lei 823, vai ser os 15, 20 ou 25, acabou. E vai ser a aposentadoria sem idade mínima. Agora, de fato, vedar a conversão ficou no meio do caminho, Mas aí, nesse momento, você fica no meio do caminho quando você veda a idade mínima para não fazer essa interação dos dois, mas você quer manter a paridade e a integralidade. Meu amigo, então, é mais fácil entender. Voltando, agora foram 2 pesos, 2 medidas. E olha que eu não entendo nada, mais fácil só entender. O presidente de mesa. É mais fácil entender as mulheres do que entender o Supremo Tribunal Federal. Então é só isso que eu lhe digo. É mais fácil entender as mulheres do que entender o Supremo Tribunal Federal. A questão da conversão, acho que a gente tem alguma coisa similar no regime próprio quando a gente trata, nos termos da própria Constituição Federal,
no regramento diferenciado para os servidores que exercem atividade de magistério, né? Que eles também não admitem a conversão. Mas aí é o texto expresso da Constituição. A Constituição expressamente fala que tem que ser todo o tempo de contribuição. Efetivo exercício das funções de magistério. Isso, exatamente. Que aí é uma aposentadoria diferente, constitucional. Perfeito. E aí a gente não entra no cálculo do especial. Não entra no cálculo do especial, porque tem um outro regramento. Né? Mas, enfim, professor Frederico... Outra posição do Supremo, estou consultando aqui o livro, é que a mera averbação de tempo especial, o Supremo também não tem admitido via mandado de junção. É outro entendimento. O segurado, na verdade, o servidor tem que ter o tempo, pedir a aposentadoria, e ele não pode, por exemplo, digamos que um servidor hoje tenha 20 anos de tempo. Ele quer averbar esse tempo especial lá no STF para já ficar, para garantir, já que a gente está com uma insegurança jurídica enorme, com essa reforma que não sabe o que vai acontecer, ele já quer garantir os 20 anos. Ele não pode entrar com um pedido, um mandado de injunção para averbar os 20 anos. Ele tem que ter os 25 anos para pedir a aposentadoria e então, na verdade, não precisaria nem do mandado de injunção, né? Não, porque agora isso é vinculante. Quando é agente nocivo, não mandado precisa. de injunção agora é só para deficiente. É só para deficiente e atividade Por exemplo, eu estou pescando aqui no meu livro. Meu livro eu posso pescar, né? Pode. Na página 1321, mandado de injunção 2140 de 2013. Não tem procedência injuncional o reconhecimento da contagem diferenciada e da averbação do tempo de serviço prestado pelo impetrante em condições insalubres por exorbitar expressa disposição constitucional. Essa foi a argumentação utilizada nesse mandado de injunção 2140 para negar essa conversão de tempo especial em tempo comum. Agora, o que muita gente tem pedido também é, por exemplo, completou os 25 anos, não conseguiu, enfim, só vai pedir, já tem 30 anos de tempo, não tem já tem os 25, já faz tempo, aí pede o abono de permanência. E tem concedido, a União concede na via administrativa. Exatamente. O abono de permanência. E concede retroativo desde quando implementou. Observada a prescrição quinquenal. Exatamente. Agora, tem esfera de governo que é diferente. Tem esfera de governo Mas é porque a exigência do abono de permanência depende somente da demonstração da aposentadoria com proventos integrais. Mas não tem previsão de abono para especial. A União estende com o ato do planejamento. Mas tem estado, como o estado de Rondônia, um abraço ao pessoal de Rondônia, que eu tive ano passado fazendo um curso de regime próprio para a Escola da Magistratura, que tem estados que limitam o abono de permanência à data do requerimento administrativo. Não retroage desde o direito, não. A União retroage observada a prescrição quinquenal. Mas tem alguns estados, por lei estadual, eu acho que isso é válido, limitam-se. Por exemplo, se você não requerer em 90 dias do direito, só vai pagar contado o requerimento administrativo. Mas eu já vi município pagando também retroativo. Mas o abono aqui, de fato, ele é pago. Até porque é interessante para a administração pública pagar o abono. Porque está mantendo o servidor público, é muito melhor pagar o abono. Por isso que a tese anterior do antigo governo de acabar com o abono, anunciaram e depois esqueceram. Porque é melhor você pagar o abono, que é do valor da contribuição previdenciária, do que ele se aposentar e você ter que pagar o salário integral de um novo servidor. O abono interessa muito a administração pública. Eu tinha só uma dúvida que eu guardei e agora eu descobri que tem tempo. Então eu queria passar para a professora Adriane, na verdade, e diz respeito exatamente a isso. Esse abono de permanência, até que ponto eu tenho como determinar a aplicabilidade do abono de permanência no caso da aposentadoria especial do servidor público, se a senhora estava alegando todo o tempo que o agente nocivo, a exposição ao agente nocivo além desse prazo pode gerar um problema de saúde. Justamente, ou seja, eu vou dar a ele o benefício para que ele continue exposto ao agente nocivo. Não, na verdade, por exemplo, como eu não tenho a regulamentação, o que eu quis dizer é o seguinte, como eu não tenho a regulamentação disso ainda, digamos que eu tenho um servidor que teria direito a se aposentar aos 25. Não pediu nos 25, está com 30 anos de tempo de trabalho. Então, se ele buscar aposentadoria hoje, ele já passou de 5 anos do tempo previsto pela Lei 8.213. Então, ele teria esses 5 anos para trás de direito ao abono de permanência para poder se aposentar, na medida que lá atrás ele já completou os 25 anos. Bacana, mas e se ele não quiser? Eu digo, não, com esse abono eu vou continuar. Mas nada obriga que ele se aposente. É por isso que tem uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, Frederico, se me corrija, é número 788-292, a repercussão geral que está no Supremo Tribunal Federal, discutindo essa questão da aposentadoria especial continuar trabalhando. Porque no regime, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
houve uma arguição de inconstitucionalidade, alegando que o artigo 57, parágrafo 8º da 8.213, que exige essa cessação, essa retirada do trabalhador do ambiente nocivo, se ela tem natureza protetiva ou fiscalizatória. O TRF4 entendeu que a lei ela é fiscalizatória, na medida em que, quando o segurado trabalha e o servidor completa 25 anos de tempo especial, ninguém bate na porta, olha, servidor, completou 25 anos, chega, viu, você tem que sair, porque senão você vai começar a ficar com prejuízo à saúde. Ninguém faz isso. Então, ele continua trabalhando, e se ele não pedir aposentadoria, ninguém o impede de continuar trabalhando. Então, o TRF4 entendeu que a lei ela é meramente fiscalizatória, na medida em que ela não protege coisa nenhuma. Aí, aí isso virou repercussão geral, e no Supremo Tribunal Federal, o que se discute é, de um lado, o segurado com o direito constitucional do exercício, do livre exercício do trabalho. Ele trabalha quando ele quer, como ele quer, onde ele quiser. Se ele quiser continuar trabalhando, exposto a gente nocivo, o problema é dele. Aí o Estado vem e diz assim, espera um pouquinho, não é nada disso. Se você continuar trabalhando exposto a agente nocivo, vai sobrar para a saúde, porque você vai ter efetivamente um prejuízo de saúde. E a sua saúde, segurado ou servidor, é problema meu, na medida que a saúde é direito das pessoas e dever do Estado de cuidar. Então, há essa discussão de princípios nessa repercussão geral que se discute aí no Supremo Tribunal, justamente nessa linha de se ele tem que sair ou se ele vai continuar, se ele pede o abono e continua trabalhando. Concordo, ele não deveria pedir, porque ele não deveria continuar trabalhando. Posso, Matheus? Claro. Discutimos isso até no hotel, né, Adriane? Essa Sim. questão que o Pleno do TRF da 4ª Região considerou inconstitucional a vedação do parágrafo 8º do 57. Isso. Que é permanecer na atividade especial que lhe permitiu retirar-se aos seus aposentos antes. Permitir que o segurado continue exposto a agente nocivo contraria a própria essência do benefício da aposentadoria especial. Uhum. Qual é a essência do benefício da aposentadoria especial? Retirá-lo daquele ambiente inóspito para que ele preserve o que ainda lhe resta de saúde, porque presume-se que 25, 15 ou 20 anos de exposição àquele agente, aquelas condições de trabalho, prejudicaram demasiadamente a vida dele, que permite ele se retirar antes. Premiá-lo com um abono, então, para que ele se mantenha com o agente nocivo exposto? Também contraria o fundamento. Não tem lógica, não tem razoabilidade. Permitir que o cidadão vá para casa mais cedo ou premiá-lo com abono e continuar exposto a justamente aquilo que gera o direito dele poder se preservar, não tem razão. E tem muito segurado querendo isso, até em razão de complementação. Em razão de complementação também tem existido bastante isso. Só uma ideia, a lei presume que ele teve um prejuízo à saúde, certo? A lei, como não abre brecha e ordena... Na verdade, a lei não ordena o afastamento. Diz o seguinte, desestimula. Se você continuar na atividade nociva, a aposentadoria especial vai ser suspensa. Cancelada. Mas é cancelado, mas o INSS aplica a suspensão na via administrativa. Porque é feita a remissão ao 46, que é da aposentadoria por invalidez, mas o INSS adapta. Tanto quando ele deixa de trabalhar na atividade nociva, restabelece. Então, a lei erra, fala cancelamento, mas na via administrativa é pacífico, se aplica a suspensão. Então, a lei não impede que ele continue na atividade nociva. Diz o seguinte, eu vou suspender a sua aposentadoria especial. Talvez fosse melhor mudar a norma e gerar uma presunção relativa de nocividade, porque nem todo aposentado especial, de fato, teve um prejuízo à saúde e poderia submeter a uma perícia médica e, se ficar constatado que ele não teve lesividade à saúde, permitir que ele prossiga na atividade nociva. Talvez fosse uma saída de se buscar equacionar isso aqui. Antes do professor Matheus puxar e terminar, vou passar para a professora Adriane para fazer o convite do Congresso do IBDP, que vai ser aqui em Recife, no segundo semestre. Eu vou participar, a Cacá também. Queria convidar todos, nós teremos um super mega congresso, só que esse é presencial, não é tão top quanto esse aqui online, que atinge milhares de pessoas, né? No mundo todo, mas o Congresso de Direito Previdenciário do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário vai acontecer no mês de outubro, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, aqui em Recife. E já provavelmente daqui uns 15 dias já estarão abertas as inscrições. Quem quiser se inscrever, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ibdp.org.br. Grandes nomes, professor Carlos, professor Frederico, terem ministro do STJ, ministro do STF, vários professores. Vai ser um super evento de 3 dias aqui na cidade de Recife.
Maravilha, e tenho certeza que é uma oportunidade para continuarmos esse debate, inclusive, né? Vocês certamente terão nesse congresso aspectos referentes à aposentadoria especial, e aí a gente tem como, quem estiver participando vai conseguir aprofundar um pouquinho mais ainda no tema. A gente teria a noite inteira para discutir, pena que a gente tem horário, porque inclusive daqui a pouquinho volto eu e o professor Frederico para falarmos um pouco acerca de pensão por morte, tanto no regime geral como no regime próprio, e por isso esse painel eu dou por encerrado.